Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vamos tratar da dosimetria da pena, um dos temas mais solicitados por vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube e também no meu site eviniciustalon.com. Esse é um tema enorme e seria impossível abordar cada detalhe neste vídeo. Seria necessário gravar muitos vídeos para conseguir abordar tudo sobre as circunstâncias judiciais, a segunda fase quanto a agravantes e atenuantes e também a parte de causas de diminuição e causas de aumento de pena. Por isso, eu escolhi uma decisão recente do STJ, na verdade é uma das decisões mais recentes do STJ e que trata especificamente da dosimetria da pena. Neste vídeo vamos tratar do bis in idem em relação à dosimetria e os elementos do tipo penal, assim como vamos abordar rapidamente também fundamentos vagos e patamares de aumento na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena, ou seja, na fase do artigo 59 do Código Penal e também naquela fase das agravantes e atenuantes. Pois bem, em primeiro lugar, eu quero lembrar que quando falamos da primeira fase da dosimetria da pena, temos que ler o artigo 59 do Código Penal. Ele tem os vetores, as circunstâncias judiciais que, portanto, o juiz, na sentença condenatória, deve considerar para subir ou descer dentro daquele patamar que está entre a pena mínima e a pena máxima previstas em abstrato. Significa que, se um crime tem, por exemplo, a pena de 1 a 4 anos, a partir do artigo 59 do Código Penal, o juiz vai subir ou descer nesse patamar. Segundo a prática forense, os juízes começam sempre do mínimo. É raro ver algum juiz começando na primeira fase da dosimetria da pena pelo termo médio, pela média entre a pena máxima e a pena mínima, esse espaço entre os dois patamares. Mas o normal é, portanto, que os juízes utilizem a pena mínima. Então, se a pena é de 1 a 4 anos, começam a trabalhar nas circunstâncias judiciais partindo dessa pena de 1 ano. E aí vai subindo conforme faça um juízo negativo quanto às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, que diz que são circunstâncias que devem ser consideradas pelo juiz: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Eu coloquei aí na tela para vocês apenas uma parte, portanto, a parte mais relevante desse artigo 59, que é especificamente a parte que menciona quais são as circunstâncias judiciais que o juiz deve observar na primeira fase da dosimetria da pena. Sabemos que na segunda fase o juiz utiliza aquele resultado obtido na primeira fase e aplica eventuais agravantes e atenuantes. E na terceira fase o juiz pega o resultado da segunda fase e aplica eventuais causas de aumento e diminuição da pena. Quanto à decisão que eu quero comentar aqui com vocês, é a decisão tomada pelo STJ, vejam que é pela 5ª turma do STJ, uma decisão muito recente, do dia 2/10 de 2018, publicada agora no dia 11, e que foi tomada na 5ª turma, foi decidida pela 5ª turma do STJ, no agravo regimental no ARESP 1.329.257, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Eu deixei aqui toda a ementa. Vocês podem observar, se alguém estiver acompanhando pelo podcast do meu site, também tem lá a decisão, é só descer na tela que tem a decisão inteira para olhar. O que eu quero destacar são os trechos em que eu marquei. Esses trechos em negrito, eu marquei porque são mais relevantes para entendermos alguns pontos da dosimetria da pena. Até porque são trechos em que o STJ fala sobre o seu próprio entendimento. Então, é algo até que eu sempre gosto de comentar. Em determinadas decisões, sempre me perguntam se isso é a posição majoritária, como eu vou saber se é a posição majoritária, se é do STF, enfim.
Em muitas decisões, o próprio STJ fala que, conforme a jurisprudência deste tribunal e também do STF, ou conforme a jurisprudência desta turma e do STF, enfim, o próprio STJ às vezes diz qual é o seu entendimento aplicado, o seu entendimento mais usual. E aqui, nesse item 2 que vocês estão vendo na tela, o item 2 da ementa, diz que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena base, aquela, portanto, aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. O que significa isso? Bom, eu acabei de falar sobre o artigo 59 do Código Penal, quais são as circunstâncias judiciais. Aplicando aquelas circunstâncias judiciais, se chega à pena base. A pena base é o resultado da primeira fase da dosimetria da pena. A pena provisória é o resultado da segunda fase da dosimetria da pena. E, por fim, a pena definitiva é o resultado da terceira e última fase da dosimetria da pena. Significa que esse item 2 está tratando da primeira fase, dizendo que não pode ser fixada acima do mínimo legal, isto é, parte-se do mínimo, é aquilo que eu falei, o mais usual, e aí até reconhecido pelo STJ, é que os juízes devem aplicar a dosimetria da pena na primeira fase, partindo do mínimo. Se a pena é, por exemplo, de 2 a 8 anos, o juiz não vai partir de 4, 5, 6 anos para começar a aplicar as circunstâncias judiciais. Ele começa do mínimo legal. Se a pena é de 2 a 8, ele começa de 2 anos. E aí tem uma circunstância negativa, ele sobe. Tem uma circunstância positiva, algo que é neutro, por exemplo, ele permanece em 2 anos. Então esse é o trabalho que o juiz faz na pena base, na primeira fase da dosimetria da pena. E sobre esse assunto, vejam que aqui menciona, não pode aumentar a pena com fundamento em elementos constitutivos do crime, ou seja, elementos do próprio tipo penal. Por exemplo, isso já foi reconhecido várias vezes pelo STJ, eu tenho até algumas aulas sobre dosimetria da pena lá no meu curso por assinatura, cursopenal.com.br. E lá eu tratei de vários exemplos disso daqui. Por exemplo, a jurisprudência fala que não pode aumentar a pena na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, a intenção, o motivo de obter lucro fácil no crime de furto. Ora, obter lucro fácil é inerente ao crime de furto, que é um crime patrimonial, que é um crime que tem o objetivo de conseguir uma vantagem. Da mesma forma, a jurisprudência já tratou, por exemplo, da corrupção passiva. Não pode aumentar a pena com base nos motivos, alegando que aquele crime, aquele agente teve um motivo repugnante, considerando que praticou a corrupção passiva para obter lucro fácil. Ora, é inerente ao tipo penal a obtenção do lucro ou a motivação de obter lucro por meio dessa corrupção passiva e por isso não pode considerar negativamente aqui, faz parte do próprio elemento do tipo penal. Seria, por exemplo, aumentar a pena no crime de roubo falando que teve violência ou que a ameaça foi grave. Ora, violência ou grave ameaça são inerentes ao crime de roubo. Logo, não pode aumentar essa pena na primeira fase, alegando que teve essa exasperação por conta de algo que é inerente ao próprio tipo penal. Então, seriam vários os exemplos. Eu já vi, por exemplo, uma decisão que foi reformada porque o juiz, na dosimetria da pena, aumentou a pena de alguém que foi condenado por homicídio, considerando que o resultado foi grave, haja vista que ocorreu a morte da vítima. Lógico, não tem o que questionar. No crime de homicídio, o resultado natural da sua consumação é
a morte de alguém. Então não pode aumentar a pena falando que a consequência do crime foi grave, considerando que ocorreu a morte de alguém no crime de homicídio consumado. Seria bis in idem, essa é a questão. E vejam que também fala ali que não pode aumentar com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva. É natural, por exemplo, encontrar decisões que aumentam a pena, até tem muitas decisões que decretam a prisão preventiva, falando que foi um crime grave, porque aquele crime é grave em abstrato, ou porque a sociedade está violenta e, portanto, temos que combater a impunidade com penas maiores, ou que temos que dar exemplo, uma pena exemplar. Tudo isso é fundamentação vaga, que não pode ser admitida. No item 3 da ementa, temos ali um trecho que eu destaquei também, que é o seguinte: pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o fato de o acusado ter ido ao encontro da vítima em sua casa demonstra a premeditação do crime. Aqui, essa circunstância judicial negativa considerada aqui foi a circunstância. A circunstância do crime foi mais gravosa porque, nesse caso, teria ocorrido uma premeditação. É óbvio que todo crime tem uma certa preparação, ainda que o crime seja praticado de imediato, mas há um pensamento antes da sua execução. Há, portanto, uma imaginação, uma preparação, ainda que mental, antes da prática do crime. Só que nesse caso, o STJ entendeu que houve algo fora do normal. Não foi apenas pensar sobre o crime, foi toda uma preparação, uma verdadeira premeditação, que aí constitui uma circunstância judicial negativa. Lá no artigo 59, como eu acabei de falar, temos circunstâncias do crime. Está aqui na tela para vocês, exatamente aqui. Vejam, circunstâncias e consequências do crime. Nesse caso, o STJ reconheceu que houve uma circunstância do crime que merece uma valoração negativa por conta do judiciário, aumentando, portanto, a pena. E temos também o item 4 dessa decisão, que fala: a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento da pena base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Portanto, é o STJ falando que, na primeira fase da dosimetria da pena, aquelas circunstâncias do artigo 59 que eu acabei de mostrar não tem um parâmetro, elas não têm, por exemplo, que aumenta de 1/6 a 1/3 ou algo parecido, não tem nada disso. A legislação não trata de qual é o aumento pela circunstância judicial negativa. E, portanto, a jurisprudência se fixou nesse parâmetro de 1/6. E há muitos juízes e tribunais, e até parte da doutrina, que defende, aí se você é advogado deve defender isso também, porque é uma tese melhor para o réu, que o aumento deveria ser em 1/8. Então não é em 1/6, é em 1/8. E percebam que no item 5 consta que a pena base foi elevada em 1/8 em razão do valor negativo conferido às circunstâncias do crime, patamar inferior ao padrão adotado por esta Corte, revelando proporcionalidade e razoabilidade na conclusão dos julgadores. Ou seja, nesse julgamento, antes de chegar ao STJ, havia sido considerado o patamar de 1/8 para aumentar por cada circunstância judicial negativa. O STJ entendeu que isso está ótimo, porque o próprio STJ aplica 1/6. Então, é melhor isso, que foi aplicado pelo tribunal na origem, do que o entendimento do STJ. Mas percebam aqui que é apenas uma demonstração de que temos entendimentos aplicando 1/6, como o próprio STJ vem aplicando, e outros entendimentos aplicando 1/8, porque pela quantidade de circunstâncias judiciais negativas, poderíamos chegar a esse patamar, a essa fração. E por fim, para encerrar esse assunto, temos aqui o item 6 da ementa que fala: a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o incremento da pena pela aplicação das agravantes deve seguir o parâmetro da fração de 1/6. Ou seja,
Aqui é outra coisa. Antes eu falei um sexto, segundo o STJ, para circunstâncias judiciais, que não tem parâmetro legal. Quanto a agravantes, também não tem parâmetro legal. O que tem parâmetro legal são as causas de aumento e de diminuição de pena. Aumenta-se de um sexto até a metade, um sexto até um terço, um sexto até 2/3, diminui de um terço até 2/3. Isso é causa de aumento ou causa de diminuição. No caso das agravantes e das atenuantes, não há um patamar, mas o STJ, como está aí para vocês na tela, decidiu, nesse caso, por exemplo, que é muito recente, deste mês, que para as agravantes é necessário seguir o parâmetro de um sexto. Por exemplo, tem reincidência. Então, pega o resultado da primeira fase da dosimetria da pena, digamos que o resultado da primeira fase ficou em 2 anos. Ou, enfim, ficou em 2 anos. Pega esse resultado de 2 anos, que é a pena base, o resultado da primeira fase, e aplica um sexto como aumento em decorrência da agravante da reincidência, por exemplo. Então, esse é o entendimento do STJ e essas são as frações que ele vem aplicando, assim como os critérios para a aplicação das circunstâncias judiciais. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal do YouTube e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso, como eu falei, é um curso por assinatura com vários vídeos sobre dosimetria da pena, execução penal e muito mais. Então, dê uma olhada no link da descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.